Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Estamos aqui de volta para estudar a execução contra a fazenda pública. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a requisição de pequeno valor, a RPV. Esse procedimento executório que ele vem como uma alternativa à execução por meio da expedição de precatórios. Isso porque os precatórios seguem aquela fila que a gente já tratou aqui e que pode trazer uma demora. Uma forma de equilibrar um pouco isso é você separar uma parcela do crédito para que ela seja paga especificamente aqueles créditos que o valor não é tão elevado. Essa ideia do pequeno valor que nós vamos definir aqui durante nossa discussão. Uma questão muito importante é que esses sistemas eles se complementam. Então, quando vai ter a previsão orçamentária, lá naquela forma que a gente já estudou do artigo 100 da Constituição, em que o ente devedor ele tem que programar a despesa dele para o pagamento das suas despesas, ele vai programar aquilo que já foi informado dos precatórios expedidos no ano anterior e ele já vai deixar uma cifra que seja razoável para o cumprimento dessas pequenas prestações, que não vão ser antecipadas, que elas vão chegar, não vão ser formadas em um ano para incluir no orçamento do ano seguinte. Elas já entram para o pagamento imediato. Essa é a diferenciação. Outra questão procedimental é que nós não temos a intervenção do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça, naquela atividade administrativa de processar o precatório e gerir a fila. Isso é feito diretamente pelo juiz de primeira instância, o juiz que julgou a ação. Isso é mais uma forma de dar celeridade a esse procedimento. Então ele próprio vai encaminhar aquela informação ao ente devedor, tá bom? Isso, pessoal. A ideia é ser realmente simples. Você tem um ofício que, embora simplificado, ele vai seguir as mesmas regras, o mesmo conteúdo para dar a segurança necessária que tem o ofício do precatório, o ofício requisitório de precatório. Então, o artigo 6º da Resolução 303 de 2019 do CNJ traz lá a lista dos requisitos. Isso em muitos tribunais já é feito de forma eletrônica, então você tem campos ali que vão sendo preenchidos para formar aquele ofício que será entregue ao ente devedor, para que ele não tenha dúvida do que está sendo pago, que possa controlar, para que a procuradoria respectiva possa fazer o acompanhamento e a checagem daqueles dados, tá bom? Esse meio executório específico está autorizado no artigo 100, parágrafo 3º da Constituição, que diz que o disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então é a própria Constituição quem traz o tratamento diferenciado entre o precatório e a requisição, permitindo essa forma especial de pagamento. Resta saber o que é esse tal pequeno valor. Quem define esse pequeno valor? Isso, pessoal, também está na Constituição definido regras gerais subsidiárias, né? Ou seja, se você não tiver uma lei específica daquele ente devedor dizendo qual é o valor devido, aplicará essa regra, mas a preferência é sempre para a lei específica. Nós temos que permitir que aquele ente analise o seu orçamento, a sua capacidade financeira e possa, a partir daquela realidade, definir o que pode destacar para pagamento direto, independente do sistema de precatórios. Lembre-se que o precatório ele existe também para garantir uma organização, uma previsibilidade orçamentária do gasto público. Quando você imagina que um volume significativo de ações de pequenos valores apareçam e aquele gasto, embora a princípio pequeno, venha em volume, ele pode desequilibrar uma previsão orçamentária para outra área importante. Então o ente tem que fazer esse acompanhamento, qual é o histórico de demandas que aparece contra ele naquele montante, qual é a sua capacidade orçamentária, como é que estão os gastos nas outras áreas, para que possa definir. Isso é muito importante. Nós tivemos, inclusive, uma ADI recentemente julgada pelo STF, a ADI 5100, oriunda de Santa Catarina, em que lá o Estado reduziu o valor da sua requisição de pequeno valor, né, o valor base,
de 40 salários mínimos para 10 salários mínimos. Houve um questionamento sobre a constitucionalidade dessa redução e foi nesse julgado onde nós percebemos do inteiro teor da fundamentação dos julgadores esse reconhecimento da capacidade que o ente tem para definir isso de acordo com suas peculiaridades. Então cada ente vai definir, lá nesse ponto foi entendido que é sim possível ao ente reduzir. Nós temos um piso, vamos já ver, mas é possível sim a redução para adequar a sua realidade. Nessa ADI, já aproveitando que mencionamos ela, é muito interessante nós analisarmos também uma questão de recorte temporal que foi pontuado nela. Ou seja, a mudança só vale para aquelas requisições, aquelas novas requisições que sejam apresentadas após a alteração legislativa. Criou-se ali uma regra de transição. Então, aquilo que já tinha, aquelas requisições de pequeno valor que já tinham sido apresentadas antes da alteração da lei, elas vão ser pagas ainda no montante anterior. No caso lá de Santa Catarina, especificamente, no montante equivalente a 40 salários mínimos. Agora, virou a lei. O que aparecer depois vai ter que respeitar esse limite de 10 salários mínimos. Mas vamos lá. Que valor é esse? Nós sabemos que é a lei que vai dizer. Agora a lei pode estabelecer um valor ínfimo, insignificante, mínimo ali, que realmente fosse para desestimular que se utilizasse essa via? Não, existe um piso. A própria Constituição, quando nós vamos aqui no artigo 100, parágrafo 4º, vai dizer que para fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Esse valor em 2020 é de R$ 6.100, alguns reais a mais, R$ 6.101, alguma coisa. É um valor relativamente baixo quando você pensa na realidade econômica, financeira dos grandes municípios, dos grandes entes públicos, das capitais dos estados, por exemplo. Mas quando você imagina a realidade que vivem, a realidade financeira de alguns pequenos municípios do nosso país, esse valor já vai ser significativo, a depender do volume de condenações em RPV que lhe sejam apresentadas, isso já vai ter um peso no orçamento. Então, esse piso aí, esse piso para o pequeno valor, ele é muito importante e eu acho que fica ali de acordo com a realidade econômica. O que precisa ser avaliado é a omissão, que não é tão comum, digamos de passagem. Mas se o ente devedor não tem lei própria definindo isso, qual valor vai ser utilizado? Nós temos no artigo 87 do ADCT uma regra que trata disso e que nos traz a previsão. Ele vai dizer que para efeito do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição, nós vamos ter as regras, pegando já diretamente os incisos, de 40 salários mínimos para os estados e o Distrito Federal e 30 salários mínimos para as fazendas municipais. Esses serão os limites, né? Havendo silêncio, aplica-se essa regra. A gente acabou de falar da realidade de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, como a gente observa, ela usava a regra geral. A União, ela tem uma lei específica que estabelece em 60 salários mínimos o valor do RPV. Então você tem aqui na Lei 10.259 de 2001, dizendo que esse valor vai ser o correspondente ao estabelecido pela Lei de Competências dos Juizados Especiais Cíveis. Então você leva aí aos 60 salários mínimos. Essas são as nossas regras. Ou seja, na omissão, você já tem lei, então não tem omissão quanto à União, 60 salários mínimos. Estados e municípios podem ter leis próprias de acordo com sua capacidade financeira. No silêncio delas, nós vamos aplicar 40 salários mínimos para estados e Distrito Federal e 30 salários mínimos para município. Lembrando que mesmo com lei específica, essa lei não pode estabelecer um valor inferior ao teto da Previdência. Esse é o panorama de valores que nós temos. Como você pode perceber, comparando a simplicidade do procedimento da requisição de pequeno valor
com a complexidade do procedimento do precatório, é possível se imaginar que diversos credores querem fazer com que o seu crédito tramite seja executado pela via do RPV. O que eu não posso fazer é um fracionamento artificial fora daquelas situações expressamente autorizadas para decompor aquele meu crédito que seria cobrado pela forma de precatório para transformá-lo em vários RPVs e receber isso mais rapidamente. É proibido o fracionamento do precatório para fins de gerar RPVs. Então isso eu não posso fazer, nem posso iniciar uma cobrança na forma de RPV e depois vir com um precatório complementar para conseguir já burlar mais uma vez a fila. Esses ímpetos de burla da fila de precatórios, ele é veementemente combatido pelo próprio texto da Constituição, como a gente vê aqui no artigo 100, parágrafo 8º, que diz que é vedado a expedição de precatórios complementares ou suplementares do valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela do total, no que dispõe o parágrafo 3º desse artigo. Nós temos algumas situações muito pontuais em que verificamos verdadeiros litisconsórcios simples, em que cada um dos autores de uma execução estão ali por mera conveniência processual, mas mantém uma relação jurídica própria com o ente devedor, e aí, apesar de a condenação do processo poder ser apresentada de forma unitária, na verdade, cada um daqueles autores tem o seu crédito próprio contra a Fazenda Pública, e aí você vai analisá-lo separadamente. Eventualmente, esse crédito pode ser um valor correspondente ao RPV ou não, mas isso não é uma hipótese de fracionamento, só para ficar exemplificado. Isso que a gente falou aqui do fracionamento da RPV não se confunde com a renúncia de parte do crédito. Eu posso ter, vamos imaginar que eu sou um credor da União, então eu tenho um crédito ali no valor equivalente a 70 salários mínimos. Ora, será que compensa esses 10 salários mínimos eu aguardar Deus sabe quanto tempo a fila de precatórios andar, ou abrir mão de 10 salários mínimos e receber na forma de RPV com 60 dias, né, com 2 meses eu recebo o valor integral? Isso principalmente para pessoas que já têm uma idade mais avançada, algum tipo de comorbidade, isso pode ser bastante interessante. Então eu posso renunciar. Aqui não há prejuízo à Fazenda Pública, porque na verdade a Fazenda Pública vai estar pagando menos do que aquilo que efetivamente estava reconhecido no título. Há, portanto, um benefício à Fazenda Pública. Então eu posso sim renunciar, renunciando eu caio nessa regra do RPV. Mais 2 observações sobre a requisição de pequeno valor. A primeira delas é o vencimento do prazo de 2 meses. O CPC fala em 2 meses, né? A resolução 303 do CNJ fala em 60 dias, fica aí um pouco dessa discussão, mas ultrapassado esse prazo, nós vamos ter uma autorização para que o juiz utilize o sequestro. Já falamos de sequestro, mas é possível a utilização do sequestro. Você vai fazer lá um bloqueio de valores nas contas do ente público para que aquele valor seja pago ali de forma subrogatória, né, para o devedor, inclusive com a possibilidade de utilizar outros meios executórios se o sequestro em si não for efetivo, aplicando-se aqui até a tipicidade dos meios executórios, embora o sequestro normalmente seja uma via bastante eficaz. Então, manda o ofício, a partir daquele momento começa a contar o prazo de 60 dias, passou 60 dias, vai lá, ordem de sequestro de bens. Não forma, portanto, nenhuma fila em RPV. Não existe fila em RPV. Você pode até ter vários RPVs com os prazos contando simultaneamente ou paralelamente ali, mas cada um vai ser analisado separadamente, tá bom? Um último ponto é que no caso do RPV, como a Fazenda Pública ela não vai ter aquela programação, a formação de filas, a Fazenda Pública, se ela não é interesse dela impugnar ou embargar a execução, ela pode, de pronto, provocar a propositura do pagamento. Ela pode apresentar a sua memória de cálculo ofertando o pagamento à parte, que, se houver concordância, levantará o valor que foi depositado. E com isso a Fazenda vai se eximir do pagamento de honorários advocatícios, tá certo? Então,
isso que se denominou de execução invertida é uma forma de que a Fazenda Pública, dentro daquelas obrigações que se enquadram no conceito da requisição de pequeno valor, é evitar o pagamento de honorários advocatícios. Então, rapidamente, trazendo aqui esses elementos centrais e complementares, nós temos o Instituto da Requisição de Pequeno Valor. Ah, professor, mas ficou muita coisa aí ainda por dizer. Isso, pessoal, porque aplica-se subsidiariamente a ele as regras dos precatórios. Então você vê aí o artigo 50 da Resolução 303 do CNJ, que fala que aplica-se a requisição de pequeno valor, a parte de atualização monetária, juros, cessão, penhora e compensação, revisão de cálculos, retenção e repasses tributários e pagamento ao credor. Tudo que não está especificamente tratado aqui aplica-se subsidiariamente no que couber do regime de precatórios. É isso, pessoal, que tínhamos para hoje. Grande abraço e até uma próxima aula.